Inclusive, Colin, eu acho que isso é pra gente poder olhar também, né? Entender, olhar pra palavra de Deus e ver que, assim, pela mesma palavra, pela mesma história de Davi, no caso, Deus fala comigo de uma forma. Isso, Deus cara. fala contigo de outra forma, fala com o Cris de outra forma. A multiforme graça de Deus. Deus fala com cada um conforme ele sabe que eu e você vamos entender e conforme ele sabe que eu e você necessitamos endireitar o nosso caminho. Sim. Né? Isso que é maravilhoso na palavra de Deus. É verdade, porque eu te falo assim, eu fui seminarista durante 5 anos, cara. Então eu estudei bastante, assim, porque eu entrei porque eu era meio rebelde, assim, sabe? Mas daí, tipo, depois que eu tava lá, eu disse, não, cara, mas eu era meio ruim em tudo, assim. Eu só sabia jogar bola, tocar violão e ler. E daí, tipo assim, eu não gostava muito de estudar, mas eu gostava de ler, assim, a Bíblia e tentar entender as várias formas que tu acabou falando. E lá, cara, depois a gente pode tocar no assunto do seminário, porque é uma curiosidade que me bateu. O nosso entendimento quanto católico é um pouco diferente, talvez, algumas coisas. Eu não vejo assim, mas a gente sabe que são escolas diferentes, né? E daí eu li aquilo, e daí, tipo, a gente não tinha uma explicação como vocês fazem. A gente lê lá e tal, tem um estudo em cima de tudo aquilo, que te bota uma... Tipo, sei lá, cara, tem uma coisa ali que praticamente todos que estudaram vão ter o mesmo entendimento, né? Difícil tu conseguir tirar alguma coisa diferente daquilo que tu calcou tanto, né? Aí quando tu vai, tipo, na igreja de vocês ali, que eu acho legal, na de vocês, do Rogério, eu vou de vez em quando também, a forma como é exposto o texto bíblico e entendido e explanado, explicado, não vamos dizer assim, mas tentar entender como tu diz, a gente vai sentindo que, pá, cara, a Neide sempre me fala isso, cara, ela diz, cara, tu viu? A gente não ia conseguiu ir, pá, e aquela palavra lá era pra nós. Eu nunca tinha parado pra pensar assim. Eu disse, cara, eu não escutava dessa forma, porque imagina, eu fiquei 5 anos lá, todo dia tinha missa, e nós ia todo dia, 1, 2 vezes por dia. Tu acha que a grande prestava atenção, cara? Tu acha, bicho, eu não tô reclamando, tá? Eu, como eu te disse, eu sou um católico. Sábado fui em 2, porque tinha batizado e um casamento. O cara que tá aqui hoje, que é o vigário. É vigário que chama? Eu acho que é, né? Ele estudava comigo no seminário, é meu amigo. Entendeu? Então, tipo assim, a gente passou por aquela fase assim, sempre, com todo perdão da palavra, mas sempre igual. E era difícil ter alguém com uma palavra diferente que te tocasse. É diferente, tu entendeu? Não é que seja bom e nem ruim, mas é diferente, entendeu? Essa abordagem que vocês fazem, eu acho que, pá, cara, te puxa mais, assim, sabe? Te faz pensar um pouco mais. Eu tô dando os parabéns indiretamente, mas é legal você... a questão do texto bíblico, né? Quando você vai ministrar, etc. É legal você parar e olhar para aquele texto, né? O que ele significa? O que ele tá dizendo para mim? isso. O que eu aprendo com isso, né? O que Deus estava querendo apresentar com aquele povo e trazendo para minha realidade. Sim, cara. Aí você vai estudar aquilo ali e Deus vai trabalhando contigo, então você transmite aquilo que o Senhor colocou no teu coração, né? Que a gente sempre fala, Deus fala conosco também, antes de transferir para vocês, né? Sim. Então a gente pensa assim, cara, será que eu tô andando no caminho certo? Digamos a dúvida assim, também né? bate, né? Sim. Pô, será que eu tô fazendo certo, Senhor? Me perdoa. E Deus vai traduzindo, e a gente vai colocando isso pro público. Entendi. De uma maneira que seja explícito e melhor colocado, em que a pessoa entenda o que Deus quis trazer para aquele povo, para aquele momento, aquele assunto.
Eu gosto de trazer uma analogia e eu faço isso com a permissão do meu marido, tá? Eu quero deixar bem claro aqui. Eu já contei essa história na igreja. Esse é guapo velho, cara. Eu já contei essa história na igreja, já contei essa história em alguns congressos de mulheres que eu ministrei. Mas eu gosto muito dessa analogia porque foi algo que a gente viveu dentro da nossa casa e me trouxe muito ensinamento, assim, pra minha vida particular. Pra mim também, tá? A gente sempre aprende, né, velho? Logo no primeiro ano de casado, nós compramos uma máquina de lavar roupa. E aí, nós trabalhávamos fora, e já respondendo a pergunta que começou esse assunto, Isso, né? Ó, O que nós fazíamos antes? Nós trabalhávamos fora, nós dois trabalhávamos, né? E então, nossa máquina tinha estragado, e daí compramos outra máquina. E aí, num sábado à tarde, eu disse pra ele, amor, você precisa instalar a máquina, eu tenho que lavar roupa, né? Nossos uniformes para trabalhar na segunda e tal. Dele, tá, eu vou descansar depois, eu instalo. Tudo bem, não esquece de ler o manual. Não, máquina de instalar é Que homem que lê manual, cara. Quem vai ler manual? Máquina de lavar roupa é tudo igual. Não, tudo bem, se tu sabe instalar, pra mim não tem tanto ela instalada pra eu lavar, tá tudo certo. Beleza. Enquanto ele foi descansar, eu li o manual da máquina. E lá dizia que era pra eu fazer uma lavagem, um ciclo de lavagem sem roupa dentro e tal, enfim. Beleza. Quando ele foi lá, levantou, instalou a máquina de lavar roupa. E eu fui fazer o tal do ciclo de lavagem sem roupa dentro. Na hora de sair a água da máquina, ela saiu só até metade. E aí eu disse, mas não pode comprar uma máquina com defeito, né? Esse tipo de coisa que só acontece com a gente, sabe? Sim, então, sei bem. Logo a minha máquina veio com defeito. Chamei, Estevam, tá errada essa máquina, não sei o que, não sei o que. Eu disse, vamos tirar ela do lugar de novo, vamos olhar aqui atrás. E aí atrás, assim, aquele cano corrugado que sai a água, ele vem pra cima, né? Ele sai de baixo e vem pra cima e ele fica lacrado ali. E ali tinha um adesivo que dizia, não rompa esse lacre. E o que um abençoado meu marido fez? Ele rompeu esse lacre. Cara, Ele uma rompeu manga que era pra jogar e água deixou fora. a mangueira, ao invés de vir por cima, deixou ela por baixo para sair água. Que analogia que eu trago? Nós costumamos dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é o manual da nossa vida. Como é que a gente vai viver sem saber como vive? Sem ler o manual. Assim como ele não leu o manual e deu errado a instalação da máquina, ele teve lá que fazer uma gambiarra para aprender de novo. Não, depois eu consertei, entendeu? Eu não li o manual, mas... Consertou lá, né, mas podia ter evitado. Mas isso numa máquina de lavar roupa é simples de resolver. Mas na vida, às vezes, a gente dá cabeçadas, vamos dizer assim, que é mais difícil de resolver. Né? Que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse olhado para a palavra de Deus, para a Bíblia, como manual da nossa vida. Porque ali tem tudo que a gente precisa. Né, para viver, como nos conduzir, né, como tratar situações, como cuidar de pessoas, como tratar com pessoas, né, tem tudo na palavra de Deus. Tem tudo mesmo. E às vezes a gente dá essas erradas, como você comentou, né, e a gente vai errar, claro, não é porque a gente conhece, lê e estuda a palavra de Deus que a gente não vai errar, mas ali a gente erra menos. E fica mais fácil de resolver. Exato. Então eu gosto muito dessa analogia. Muito assim, boa, hein? Vocês então trabalharam como pessoas normais, né? Vocês não nasceram pastor e pastora, né? Vocês nasceram cidadãos normais. E como é que foi esse chamado, cara? Como é que aconteceu? Tipo, vamos lá. Eu não sei se pode falar, tá? Se tem uma coisa que vocês não querem falar. Eu esqueci, porque eu sempre começo antes. Se tem uma coisa que não quer falar aí, pode. Mas eu não pedi hoje, então desculpa. É duas coisas que eu não pedi, eu não falei. Tem banheiro aqui, tá? Se precisar ir no banheiro, fique à vontade, não precisa se preocupar. Tá. E eu esqueci de perguntar se tinha alguma coisa que não podia falar. Não, bem de boa. O meu chamado, rapaz, ele, assim, conta a minha mãe, né? De quando eu nasci, o pastor que foi lá me visitar, me pegou nos braços e falou assim, que Deus estava falando que aqui estaria um pastor. Quando você nasceu? Quando eu nasci. Pequeno. Beleza. Passou. Claro que o chamado, ele desenvolve de maneiras diferentes para cada pessoa. Deus chama de formas diferentes, né? Nem sempre é a mesma coisa para mim quanto para ti, etc. Mas, resumindo assim, quando eu estava num culto de ceia, né? Num culto de ceia, e eu sempre buscando a Deus, qual que era a minha posição, eu queria fazer mais do que eu estava fazendo. Eu tinha esse anseio da busca. Na adolescência, isso. Sim. Né? Eu tava... Cara, não é verdade que é só viver e morrer.
Ah, não dá, né? Entendeu? Tipo assim, cara, o que eu tô fazendo na Terra? Não sei se você tá me entendendo. Sim, com Eu certeza. só tô passando. Por que eu vim? Entende? E eu comecei a perguntar a Deus, né? Eu sinto um desejo de poder fazer mais, tal. E na minha adolescência teve esse culto de ceia e começaram a fazer cantar uma canção do cantor cristão, né? Que dizia assim: eu morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Pá, daí ali me desmanchou, né, cara? Que pancada, né? Meu Deus. Aí, e esse refrão eu repeti umas 2 vezes. Aí eu disse, eis-me aqui, né? E a partir dali Deus começou a trabalhar na minha vida. Acho que existe um tempo de amadurecimento, né? Porque ele não largou. Vai, te vira. Não é assim que funciona. E foi a partir dali que Deus começou a falar comigo. Aí demorou um período. Aí veio outra pessoa falar comigo. Disse, olha, Deus manda dizer isso, aquilo pra ti e tal. Te prepara, etc. E eu fiquei com aquilo no coração. Até isso aconteceu, não uma, duas, né? Mas várias vezes aconteceu esse processo de alguém. Pô, uma vez eu nem tinha ido num encontro lá que a mãe foi, o pai lá, isso em Passo Fundo, né? Na igreja lá. E tinha um pastor pregando, eu nem fui, fiquei em casa. E ele falou assim pro pai, cara, você tem mais um filho, né? Que ele é mais velho. Daí a mãe disse, sim, tem. Ele ficou em casa, né? Ele não quis vir hoje. Disse, não. Isso a mãe conta, né? Traz ele amanhã, porque Deus tem um recado pra ele. Eu fiquei, quando a mãe contou isso, eu fiquei assim, cara, como é que ele sabia, né? Se nunca tinham se visto. Aí foi nessa época também. Deus falando com o cara, dizendo que poderia acontecer. Então foi esse processo. Casei, né? Fomos para Erechim. E Erechim foi aonde Deus, no tempo devido, certo, determinou que era para nós sairmos da nossa vida, botamos assim, secular, Sim. Né? Para viver somente para o processo. Até então tu participava de uma comunidade normal. Normal. E foi aí que Deus falou com o pastor lá. Engraçado, eu acho muito interessante que isso ele conta para nós e diz, nós estávamos num encontro de oração, assim. Certo. Numa terça-feira. Cara, que... nós estávamos orando e de repente ele, no meio da oração, ele começou a dizer, não, Deus, não. Daí a gente fica meio, mas o que tá acontecendo, mano? O que tá dando? E, não, Deus, tá. Bom, terminou a oração e depois ele contou, né? Que Deus tinha me chamado. Prepara, falou meu nome, prepara Estevão para ir. E como na época nós estávamos ajudando, nós fazia, né? Muitas coisas. Braço direito do pastor ali na igreja, né? Em Erechim. Então, assim, ele começou a dizer, não. Daí Deus falou assim pra ele, prepara o teu Isaac. Caraca, velho. Aí é bravo, hein? Prepara o teu Isaac e envia. E daí ele disse, mas como assim que Isaac? Daí o meu nome. É que porque pra ele também, quem que é o meu Isaac agora? Às vezes bate. É interessante, né? Ele teve essa experiência, então foi ali que Deus disse, agora é a hora. Aí teve aceitação. É que nós trabalhamos assim, tem uma diretoria da igreja, a diretoria aceitou, a assembleia toda, né? Sim. Aceitou. Você respeita uma hierarquia. Sim. Então nós fomos. Aí que nós fomos pra Campinas. Cara, e tipo, tu não teve dúvidas quando ele falou pra ti? Tu ficou mesmo, será? Será que Deus falou com ele mesmo? Não. Sabe que até um tempo atrás disso eu sofria com a seguinte frase. Por que é que os meus amigos, né, da minha época de jovem, adolescente, eles já estão trabalhando, assim, tipo, um é missionário, outro é pastor, tal. E eu não. Aí depois eu fui entender que você cobrava. Eu me questionava, né? E também perguntava, Deus, que diferença tem? Né? Mas eu entendi que é um processo de maturidade. É o tempo certo. É o tempo também, né? Dele. Não era pra estar lá. É agora que você tem que ir.
Porque Deus não erra, entendeu? Deus não... Eu sempre digo assim, Deus não tem plano B, cara. Exato. Perfeito. É A e A e ponto final. É tudo certeiro, né, cara? Não Não tem. Eu te entendo bem. Entendeu? Pra quem crê, tem fé, Deus, ele não erra. Certo. Ele não erra mesmo. Não tem erro nele. Você não encontra variação de erro. E até ele fala, né, que eu não sou... Agora me fugiu o texto. Daqui a pouco eu lembro. Então, naquele tempo, ele me chamou. E eu fui pro seminário. E foi assim a nossa caminhada. E Vocês ali, estavam já junto lá. sim, nós estávamos casados e tal. E como é que tu entendeu isso? Então. Ela, né? Viu? Então, eu venho de uma família católica, né? Certo. Na minha família, tanto lado de pai e de mãe, somente eu sou cristã evangélica. Certo. Eu me converti, conheci Jesus através do Estevão, né? Da minha sogra também, que me ensinou muita coisa. E eu vivi o sobrenatural de Deus, assim, que muita gente não entende, né? Você pode falar sobre isso? Eu posso. Então, por Eu favor. posso. Meu Deus, eu acho lindo isso. Mas cara. assim, tem que ter fé pra crer, né? Não tem problema, nós temos aqui. Aqui temos, né? Tá todo mundo aqui, ninguém tá balançado, né, meu? Aí sim, bicho, é isso aí. Então, Bora. nessa igreja em Erechim, nós começamos. Aí nós estávamos assim, nosso casamento bem abalado, início do casamento, dificuldade, Sim. né? Aquela coisa Não, toda. ninguém passa. Quem Aquela não, né? fase de adaptação, né? E aí eu cheguei, disse pra minha sogra, eu vou me separar, não aguento mais teu filho, eu vou me separar. Eu sempre tive uma amizade muito forte com a minha sogra, tenho ela como muito Que minha amiga, massa. né? E aí ela me disse assim, uma mulher de muita fé. Ela me disse assim, Júlia, é o seguinte, eu vou te fazer um pedido. Vai pra igreja. Se Deus não fizer nada no teu casamento, eu te apoio totalmente no teu divórcio. Eu disse, eu não casei pra me separar, né? Por mais Sim, que eu sim. não tinha ainda o ensinamento bíblico sobre isso, eu não tinha casado pra me separar, né? Digo, tá bom. Estevão, assim, ó, vamos pra igreja e vou ir pra essa igreja contigo, né? Ainda meio duvidosa. Tu tava né? meio cética no negócio ainda. Mas eu tava disposta pra salvar o casamento, né? Sim, entendi. E aí nós fomos pra igreja lá em Erechim, comecei a conviver com aquilo e comecei a aprender e Deus começou a abrir meus olhos para tudo aquilo e eu comecei a gostar. Só que até então eu já tinha ido na católica, eu já tinha ido em várias outras religiões, espíritas e outras assim, totalmente contrárias daquilo que a gente crê hoje, né? Em nenhuma delas eu tinha encontrado a presença de Deus ali, né? Sim. Então um dia num culto, lá na igreja em Erechim, eu não lembro, até hoje eu não lembro o que o pastor pregou aquela noite. Eu lembro que no final da pregação ele disse assim, quem precisa de uma resposta de Deus, vem aqui à frente. Eu disse, eu preciso dessa resposta. Eu quero saber se aqui não é só mais um lugar. Como eu fui em tantos outros antes, será que aqui não é só mais um lugar, né? E aí, eu fui lá na frente. E Deus não falou nada comigo. E eu saí daquele culto chorando, desesperado. E eu dizia pro Estevão, que tão pecadora que eu sou, que esse Deus não fala comigo. Pelo menos se ele me dissesse, sai daí, vai pra tal lugar que lá eu vou estar, eu ia ir. Porque eu queria encontrar Deus de uma forma diferente, né? Mas ele não falou nada. Mas eu não perdi minha esperança e não perdi a fé. Só fiquei triste. Acho que deu uns 20, 30 dias depois, mais ou menos, aí Deus se revelou a mim através de um sonho. E aí entra a parte da fé. Oh. E depois te contou um também, então. Do sobrenatural de Deus, né? Deus me deu um sonho, em que nesse sonho eu não vi a face de Jesus, mas eu vi ele, né? E ele me puxava assim pela mão, mas eu não sabia que era ele. Quando eu me virei, então eu vi que era ele ali, e daí ele disse, vem comigo. Porque a minha pergunta para Deus, a gente tem que linkar essas duas coisas, né? Minha pergunta para Deus era, como eu vou saber que aqui é o lugar certo, né? Minha pergunta era essa, ele não respondeu. Nesse sonho, então, ele me puxou e é como se ele ficasse assim de cócoras e eu em cima dos joelhos dele. E ele ia me girando. E era uma sala muito branca, muito grande e tinha um teto. E nesse teto tinha um buraco bem redondo, que parecia um céu assim que não tem... Até hoje na vida eu nunca vi um céu como aquele, azul como aquele. E ele me girava e dizia assim, fique onde você está, porque aí você vai receber a minha herança. E pronto, acordei às 3 da manhã estapeando esse aqui. Jesus, fala comigo, Jesus, fala comigo. Total.
O que tá acontecendo? Tá acontecendo. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Onde é que tá que eu não tô vendo? Cara, que lindo, velho. E a partir dali já falei com o pastor, eu quero esse Jesus, aconteceu isso comigo, né? Eu quero me batizar nas águas, porque agora eu entendi realmente o que eu quero esse Cristo. Tu teve a resposta que tu pediu. Não no dia que eu pedi, mas no dia mas que na hora Deus certa, no assim. dia e do jeito que Deus sabia que eu ia entender e que eu ia realmente converter, ou seja, sair daquele caminho e ir para outro caminho totalmente diferente do que eu já tinha experimentado na vida. Você já sabia disso? Viu? Eu trouxe exclusividade hoje. Cara, que essa é uma história que eu sempre me emociono que quando eu lindo, conto, mas assim, tem que porque emocionar mesmo, pô. só eu e Deus sabemos o que nós estávamos passando na época, né? Sim. E tudo que eu passei antes também, né? De conhecer esse Jesus. Então, para mim, é como eu digo, tem que ter fé para crer nisso. Sabe que tu falando dessas questões assim, eu digo, provavelmente falando de cura e tal, né? Sim, Deus, se Ele é o criador de todas as coisas, logo todas as coisas são dele. Então eu digo assim, Deus tem maneiras de curar as pessoas, né? Ou por milagre, que já havia acontecer. E acontece mesmo, cara. Cara, tu não explica. Sim, te entendo bem. Acontece. Deus pode te ajudar que os remédios façam-lhe bem. De uma maneira que o teu organismo corresponda bem. Sim. Num processo em que antes não estava dando certo. Sim. Às vezes, e eu já vi isso acontecer em uma oração, tomava tudo que é tipo de remédio, então fez uma oração, etc. E a pessoa foi de novo no médico e ele receitou um remedinho. E aquele remédio mudou todo e alterou todos os processos que ela precisava. Quando ela tomava vários. Então, quer dizer, eu pra mim entendo que Deus direciona. Sim, cara, perfeito. Isso é pra quem crê, né? Sim, claro, visão, no mundo perfeito. espiritual, etc. Então, Deus trabalha. Por exemplo, trabalho, conquistar. Você ora a Deus, pede a Deus, certo? O dinheiro não nasce em árvore. Então. Se nós olhar pra Abraão, Deus chamou ele, não chamou? Abraão, vem pra cá. Mas, velho, se tu olhar pro texto bíblico, Abraão trabalhou. Abraão conquistou, né? Plantou e teve riquezas. Quer dizer, que Deus te abençoa, mas você faz por onde? Mas o mérito é teu, né? Faz por onde? Porque Deus ele vai te guiar, vai te apresentar, vai te mostrar os caminhos e a direção. É um conjunto, certeza, né? É um conjunto. Eu trabalhando honestamente e Deus me abençoando, né? Tem até aquela historinha do barco lá, que o cara tava se afogando lá, e daí o cara, Deus me salva. Daí o cara mandou um barco lá pra ele. Ele não quis entrar no barco porque Deus ia vir. Aí ele mandou um não sei o quê, daí mandou... Daí morreu. Pô, Deus, cara, mas mandei até o Titanic pra te salvar lá, se não quiser entrar, entendeu? Então, é isso que mais ou menos que eu acho que eu quis dizer, que às vezes, cara, a gente pode fazer pela gente também, velho. Não precisa ficar... Eu sempre brinco assim, Deus deve estar mais ocupado pra resolver uma dor de cabeça, cara. Sim. Mas tu vai fazer por ti, entendeu? Sim. Eu acredito que a pessoa tem que fazer isso. Sim, claro. A oração, orar e agir. A oração. Orar e agir. Sim. Faça. Porque às vezes aquela resposta que tu tá esperando, ou aquela situação assim, como é que eu faço aqui, cara, pra dar certo o negócio? Sim. Muitas vezes se resolve em uma simples conversa com Deus. Sim. Senhor, eu não sei o que fazer. O que eu posso... Aonde? Me dá a direção. Cara, o que eu mais peço pra Deus é discernimento. Do nada, assim, tá na frente dos teus olhos. E aquilo ali brilha. Por que não pensei isso? Exato, cara. Agora, então aí eu vejo assim... eu digo mérito de Deus. Eu falei mérito, mas esquece. Pela graça de Deus, porque assim, até então não é mérito porque eu não consegui. Sim. E de repente, do nada, Deus coloca na tua frente e diz, cara, por que é que eu não pensei nisso aqui antes? Eu fiquei 2, 3 horas, era só fazer isso. Sim. Entendeu? Perfeito. Eu gosto de fazer isso porque eu converso com Deus. Eu também. Eu gosto de conversar com ele. E tem horas que eu digo, Deus, tá certo o negócio. Como é que é isso aí? Como é que funciona essas coisas? Me ajuda, eu não consigo entender, dá uma... E não é na hora, entendeu? Tu fala, não é na hora. Né? Cara, tu tá caminhando, tá fazendo essas coisas, começa a acontecer. Aí tu entende.
Obrigado. Presta atenção nos sinais aí que ele tá falando com você o tempo inteiro, né? É muito mais fácil a gente voltar-se para Deus, o ser humano voltar-se a Deus numa dificuldade. Sim. Né? Porque quando tá tudo bem, tá tudo certo. Normalmente acontece assim, né? Eu faço da minha vida como eu quiser, o que eu quiser, e tá tudo bem, eu sou o dono da minha vida e tá tudo certo, né? Mas quando vem a primeira tempestade, né? A primeira coisa, meu Deus, aonde está Deus? Né? Onde está Deus agora? As pessoas, ao invés de cultuar a Deus e viver com Deus e buscar uma vida com Deus em todo o tempo, não. Só na hora da adversidade. E aí realmente se torna mais difícil, porque a tempestade, ela vem vem de todos os lados, né? Você não consegue enxergar de onde ela tá vindo, mas ela tá vindo, tu vai ter que enfrentar, né? E até que ponto você consegue confiar realmente nesse Deus que você não vê, teus olhos não enxergam, mas ele é real, né? Então, por isso que a gente sempre... A nossa maior luta como pastores, como líderes espirituais, assim, é nesse sentido de fazer as pessoas compreenderem que vale a pena viver com Cristo não só na tempestade. Sim. Não só no problema, não só na doença, não só... Nós temos vivido experiências assim e nós nunca nos negamos a isso, né? Mas muitas pessoas, por exemplo, da nossa igreja, minha colega de trabalho, meu colega de aula, precisa de uma oração. Vamos lá na casa dele orar? Vamos orar pela pessoa, com certeza. Nunca nós vamos nos negar a orar por alguém. Mas as pessoas normalmente elas querem o quê? Uma bênção. Só isso. Não querem o abençoador. Uhum. Elas querem que o seu problema financeiro seja resolvido, mas não querem viver com aquele que te dá orientação na palavra de Deus sobre a vida financeira. Querem um atalho. As pessoas querem oração porque precisam ser curadas, mas não querem viver com aquele que cura, sabe? Então, o nosso maior desafio nos dias de hoje é fazer as pessoas compreenderem que vale a pena viver com Jesus, em Jesus e por Jesus em todo o tempo, não só na tempestade. Entendeu? Tu sabe, Collins, que isso que tu falou é bem interessante, né? E eu gosto também de pensar da seguinte forma, né? O Estevão comentou até outro dia na igreja, não faz muito tempo, ele falou o seguinte, que não importa como você começa, mas importa como você termina, né? Porque a vida você pode começar... Né, você vai começar uma hora você vai viver de um jeito, vai viver do outro, você vai se encontrando, você vai amadurecendo, você vai, né, crescendo e desenvolvendo a sua vida. Mas chega uma hora que Deus, ele de alguma forma, ele quer que nenhum de nós se perca, nenhum ser humano se perca, né? E Deus, ele dá um jeito de falar com a gente. Seja mandando alguém conversar com você, né? Ou nessa experiência que você teve de ver o nascimento e de ver alguém já prestes a morrer, né? Mas o que a gente precisa olhar é justamente isso. Eu não sei se quando nós sairmos daqui, ao sair daqui da tua casa, do teu estúdio, eu não sei se não vou ser atropelado na rua e não vou morrer. Eu não quero, mas eu não sei se isso não vai acontecer. Não temos esse poder, né? Nós não sabemos, ninguém sabe o seu dia, a sua hora, a sua idade, a idade que vai acontecer. Nenhum de nós sabe disso. Por isso que todos os dias a gente tem que estar preparado. Porque existem sim dois caminhos. Nós não podemos negar. Existe, como você falou antes, a porta estreita, né? O caminho estreito. Existe o caminho estreito e existe o caminho largo. Existe um destino que é com Deus e existe um destino que é sem Deus. E isso vai ser definido enquanto nós estamos aqui na Terra. Não é depois da morte. Nós decidimos aqui. Enquanto nós estamos aqui, Deus nos dá, Jesus está nos dando oportunidade. Por isso que você deve ter visto todas as vezes que você foi lá na igreja, né? Por isso que nós insistimos todo domingo. Se tem alguém que quer hoje aceitar Jesus como Salvador da sua vida, a oportunidade é hoje. Talvez amanhã você não tenha mais. Tomara que tenha. Verdade, cara. Tomara que você tenha essa oportunidade amanhã, depois e muito mais tempo. Mas pode ser que não tenha. Então, pode ser que esse seja o momento para você aceitar Jesus. Porque isso não é uma oferecer de uma religião, entendeu? Não é a religião, não é Jesus. Religião, tô falando de Jesus, cara. É o Salvador, né? Entendeu? Nesse momento não existe, não é questão de religião. Venha para mim. Não é Jesus. A pessoa tem que entender que nós estamos oferecendo alguém que pode fazer. Pode mudar a tua história.
E que faz se você quiser, né? Que muda a tua história se você deixar. Que transforma a tua vida se você deixar. Se fosse pensar em religião, né? A religião muitas vezes atrapalha. Sim. Estraga. Quantas pessoas morreram por causa da tal da religião? Sim. Quanto foi estragado as coisas por causa da tal da religião? Esqueceram de Jesus. E o que a gente apresenta? Jesus. A gente quer voltar à essência. Dizer, cara, tá aqui. Hoje é a tua vez. Vem. É isso. Os amigos pernilongos e os amigos abelhas. Eu vou né? até virar pra ti, cara. Porque essa daí, cara, aquele dia nós precisávamos levar aquela etapa do mosquito, que não era pra nós, né? Nós não somos amigo mosquito, nós somos amigo abelhinho. Mas nós precisava ter aquela Nós precisava palavra. muito aquele dia. Aquilo Então, cara, bateu, né? eu assim, o amigo pernilongo é aquele amigo que, vamos por assim, ele traz Faz barulho. só faz barulho. Traz os unidos, né? Incomoda. O amigo pernilongo vem do escuro. Pensa de onde vem o pernilongo. Vamos colocar aqui Sim. do bueiro. Do bueiro, do esgoto, do escuro, do sujo. Do sujo. Tu tá entendendo? São pessoas que muitas vezes não agregam pra você. Elas te sugam. E como é que a gente sabe que estão te sugando? Porque às vezes tu sente uma picadinha, né? Dá uma coçada. E quando vê, passa o pernilongo ali na parede e tu bate nele. Legal, tu matou ele, né? Aí a gente se pergunta, o sangue que escorreu na parede é do pernilongo ou é o teu? É o teu. Cara, ele vem, faz barulho, quando tu menos espera, te dá uma sugada. E depois, quando tu mata ele, tu tá matando teu próprio sangue que tá na parede. Ele não agrega, ele não vem pra ti. Ele só te faz o ruim. Só incomoda. Só incomoda. Tá ali. Agora o amigo abelha, cara, o amigo abelha, ele é diferente. Às vezes o amigo abelha, ele dá umas unidas violentas, né? Sim. Bravo. Às vezes tu não gosta, tu fica se esquivando do amigo abelha, tu se esquiva dele. Tu não quer que ele fique muito perto, às vezes tu tem medo do amigo abelha. Mas eu acho interessante o amigo abelha, porque o amigo abelha, ele diz pra você. Ele te aconselha, né? E o amigo abelha tem uma coisa muito interessante. Pra salvar a tua vida, ou pra mostrar que você tá errado, ele te dá uma ferroada. Puxa, e dói. Dói, né? Dói. Mas engraçado que o amigo abelha, quando a abelha pica e sai, ela deixa a vida dela ali. Um amigo abelha, se preciso for, lhe dá a vida por ti. Pra dizer o caminho certo e correto pra você. Por mais que você não queira, às vezes tu se esquiva, né? Aquela, né? Vamos sair. Quando ele vem, ele é certeiro. Tu pode ficar bravo com ele. Mesmo que tu fique bravo, tapeie, ele vai te dar a vida. Pernilongo não, né? Pernilongo tira a vida.